Olá, amigos. Sejam bem-vindos à Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do livro de João, o Evangelho, capítulo 13, versículo 4 em diante, que diz: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11: Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Essa passagem retrata um convívio com o Senhor, mas de uma forma muito infantil, muito negligente e precipitada. Um convívio que Pedro tem com Jesus, que reflete a característica de milhares e milhares de cristãos nesta terra. Notem bem que Jesus está passando para os seus discípulos uma atitude de humildade. Aliás, esta passagem bíblica retrata isto. A humildade que nós devemos ter para com as pessoas que estão próximas de nós, independente de quem quer que seja. Talvez você pense assim: como independente de quem quer que seja? Sim, porque Jesus Cristo está lavando os pés aos discípulos. Ele é o Mestre, o Senhor dos Senhores. Segundo o próprio livro de João, ele fez os céus e a terra e tudo o que nele há. Porque o livro de João diz que o Senhor estava lá. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então este mesmo ser divino supremo agora estava dando uma lição de humildade e, mesmo estando no meio deles um traidor, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Por isso eu disse: independente de quem esteja com você. Então não é só um ato de humildade, é não fazer acepção de pessoas. Porque Judas estava ali. Judas estava no meio. Esse era o que havia de trair Jesus, e ele menciona: nem todos estáis limpos. Essa é a primeira passagem que Jesus nos deixa, lição de humildade. Mas o que eu quero retratar para vocês é o comportamento de Pedro. Pedro está dizendo para Jesus assim: tu vai lavar os meus pés, Senhor? Não vai não, Senhor. Mas Jesus disse que ele não está entendendo, pelo menos naquele momento. Mas lá na frente ele vai entender. E Jesus disse que se ele não lavar os pés, se Pedro não deixar Jesus lavar os pés, Pedro não tem parte com Jesus. Então Pedro agora quer que lava os pés
as mãos e a cabeça. Então, note bem que Pedro se comporta de um modo muito infantil, dizendo para Jesus o que ele deve fazer. Isso é o que acontece na vida de muita gente. A ansiedade de ter suas vidas resolvidas. Muitos cristãos estão dizendo para o Senhor como o Senhor deve abençoá-los, como o Senhor deve fazer, qual é o formato da bênção. Ou seja, muitos estão dizendo para Deus: Senhor, eu quero assim, eu quero desse jeito, não é bem assim que o Senhor está fazendo, essa situação não está boa, eu não concordo com isso, Senhor, essa resposta eu não quero, Senhor, esse sim está errado, esse não está na hora certa, Senhor, eu quero desse jeito. Assim como Pedro, que age diante de Jesus de uma forma muito ingênua, muito infantil, nós, muitos cristãos, estamos determinando para Deus o que Ele deve fazer. Nós estamos vivendo uma época muito crítica, em que nós estamos de muitos mesmo, não são poucos, falando para Deus o que é que Ele deve fazer com a nossa nação. Quando nós dizemos que tudo está no controle de Deus, é porque realmente tudo está no controle de Deus. Nada escapa ao seu agir. Mas para termos uma experiência com Deus, precisamos de uma vivência. E essa vivência com Deus não é uma vivência de ordens que nós passamos para o Senhor, mas uma vivência de entender que Ele está agindo. E o agir de Deus na nossa vida, com certeza, é melhor. É melhor do que as nossas intenções. É melhor do que os nossos pensamentos. É melhor do que tudo. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: Eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que desejais. Então, Deus está falando que sabe muito bem o que nós desejamos, precisamos. Sim, Deus sabe. Mas, na verdade, Ele quer resolver a nossa vida dentro de uma questão de entendimento de que a última palavra vem do Senhor. Quando eu entro na dimensão da vontade de Deus, como Abraão entrou, Ele faz. Quando eu entro na dimensão da vontade de Deus, como o povo dentro de Canaã, querendo paz, querendo viver em paz, aí Ele vai agir. Quando eu entro na dimensão da vontade de Deus, como Jeremias, entendendo no fim de tudo o que Deus estava fazendo ao enviá-los para a Babilônia, eu tenho paz. Jonas, quando foge da presença do Senhor, era para não fazer a vontade do Senhor. Mas quando ele começa a entender e a obedecer, aí Deus começa a fazer uma obra maravilhosa na vida dos ninivitas através de Jonas. Nós, muitas das vezes, lutamos contra Deus. É claro que não vamos viver passivamente, mas nós precisamos um pouco mais de Deus, entender um pouco mais de Deus, submeter a nossa vida um pouco mais a Deus, esperar um pouco mais a Deus, conhecer um pouco mais de Deus através da palavra, buscar um pouco mais a Deus, para entender que é Ele quem resolve a nossa vida, do jeito dele. O jeito de Deus, por menor que seja,
é muito maior e muito melhor para nós. Que nós não possamos mais agir como Pedro, de uma forma muito infantil, muito negligente, mas que a gente possa agir como o apóstolo Paulo, que disse certa vez: aprendi. Ele diz dessa forma: aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Nós só temos uma coisa para dar ao Senhor: é o nosso louvor. Louvor em forma de gratidão e reconhecimento que Ele é Deus e sabe o que faz nas nossas vidas. Deus abençoe meu amigo, minha amiga. Fique em paz, porque a resposta de Deus é melhor do que qualquer outra resposta desse mundo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.